Meu nome é Carlos Alberto, mas eu sou conhecido como Carlinhos. Eu sou uma liderança de uma reserva extrativista lá no sul da Bahia, chamada Reserva Extrativista de Canavieiras. Sou militante de uma articulação nacional de extrativistas costeiros e marinhos, que é parceira de um outro movimento que luta pelo direito dos pescadores, pescadoras artesanais e extrativistas, que é o MPP. E o nosso objetivo de luta é garantir o território das comunidades tradicionais pesqueiras. Eu sou filho, neto e bisneto de jangadeiro e sou jangadeiro. Vivo da pesca desde que meus ancestrais eram vivos e me formei nesse meio. Minha mãe era marisqueira, aliás, ela ainda é, mas devido à questão de saúde ela não pode exercer a sua profissão. Primeiro eles vieram e ocuparam as terras no entorno do território pesqueiro. Transformaram em fazendas e foram destruindo todas as matas. Aos poucos, essa destruição foi chegando aos nossos manguezais, as áreas úmidas próximas do mangue, e que da qual os manguezais não têm como existir se não houver essa água doce que chega nele, porque o mangue ele vive de uma mistura da água doce com a água salgada que vem do mar. E hoje a situação que nós vivemos no nosso país é, no entorno dos manguezais, o que mais se vê são cidades, são indústria que polui os manguezais, é a monocultura do eucalipto que cada dia avança mais, principalmente no sul da Bahia e em parte do Sudeste, em estados como Espírito Santo. E a cada dia que passa a gente vê os nossos manguezais, eles sendo mais ameaçados, contaminados e destruídos. Os rejeitos da mineração que não param de chegar, o agronegócio jogando o seu veneno, a monocultura e os resíduos industriais, sem contar o lixo urbano que vai parar quase todo nos manguezais e nos mares. Eu faço essa fala aqui antes de chegar no caso específico que eu vim falar, para a gente ver que tudo que a gente está falando aqui tem uma relação muito grande. Como dizia a música de Luiz Gonzaga, né? O riacho do navio corre para o Pajeú, que bosca no São Francisco, e o rio São Francisco vai parar no meio do mar. Mas antes de chegar no mar, tem um estuário do rio São Francisco. E que nesses estuários, a maioria deles tem manguezais, tem áreas de restinga, tem áreas úmidas, tem brejos. E que até então, na história nossa de povos e comunidades tradicionais, eram áreas que ninguém queria. Ninguém queria chegar perto, porque é terra que tem mosquito, é de difícil acesso, não é isso? E isso nos protegia. Mas hoje já não protege mais. Meu avô falava assim, uma frase que meu avô falava que era muito forte para mim quando eu era garoto, era que ele dizia assim, ó, se o mar não tivesse onda e vento, e se os manguezais não tivessem lama, os ricos já tinham tomado da gente. Mas isso não impede mais. O vento e as ondas do mar não impede mais a indústria petrolífera de ocupar o mar. A lama não impede mais as cassiniculturas de destruir os manguezais para poder implantar empreendimentos que só destroem as nossas áreas. E aqui, para mim entrar no assunto específico e concluir a minha fala, eu queria dar um grito de alerta aqui para todos os companheiros. Sem os manguezais não existe vida no mar. Sem manguezais não há vida. A maioria da vida que tem no mar depende dos manguezais e que depende diretamente da água doce que vem dos rios que os companheiros estão falando aqui, que estão sendo destruídos para existir. Nós precisamos levantar nossa voz juntos. É preciso que essa voz ela sinalize um processo de resistência que depende, da qual a vida da gente depende. Tem um amigo que fala que a gente veio da água e para a água a gente vai voltar. Então, antes que a gente volte para a água, a gente precisa defender o que resta dela. E eu alerto aqui, assim como os companheiros falaram para o Ministério Público Federal, eu falo também para os órgãos ambientais que às vezes são omissos, são complacentes e compactuam com esse processo de destruição.
Os estados estão flexibilizando suas legislações e fazendo vistas grossas para a destruição que está acontecendo. E não é diferente aqui no nível do governo federal. Porque todos esses crimes têm a mão e têm a conivência do Estado. O sangue que esses companheiros estão derramando tem a mão e tem a conivência do Estado. As cassiniculturas que estão sendo licenciadas no litoral do Nordeste têm a mão e têm a conivência do Estado. Se um de nós, como companheiro falou aqui, se a gente quiser fazer uma captação de água, quiser fazer um poço, quiser botar um tanque para criar um peixe que seja nativo, ou fazer qualquer atividade produtiva, a força da lei vem mais forte em cima da gente, que o TQ vai em cima do hidronegócio e do agronegócio. E isso nós não podemos aceitar. Nós vamos defender as nossas áreas com o nosso sangue, com o nosso suor, porque sem peixe não tem pescador. A nossa vida depende de outra vida. Eu quero concluir a minha fala dizendo aqui: nós não podemos aceitar e nem compactuar com isso. O Ministério Público Federal, se tem esse papel que foi colocado aqui de resguardar e de cuidar da água como um bem público e direito humano, tem que olhar para a água com toda a sua dimensão social, cultural, espiritual e econômica, do ponto de vista da necessidade da reprodução social e econômica que as nossas comunidades têm. Porque a água, ela não é um bem que deva ser comercializado do ponto de vista do capital, mas ela é um bem que tem que ser visto com a importância que ela tem para a nossa vida. E se a nossa vida não tem preço, a água também não deve ter preço. Eu peço uma atenção especial para a questão dos manguezais e do avanço da cassinicultura no litoral do Nordeste e do Norte, do que o governo dos estados do Nordeste e do Norte estão fazendo para flexibilizar a chegada da cassinicultura empresarial, com capital estrangeiro, às vezes com capital do próprio poder público, capital nacional, de bancos públicos nacionais, com os projetos que estão querendo implantar no Maranhão e no Pará agora, de grandes cassiniculturas com recursos chineses. Então nós estamos aqui para denunciar isso. E concluo minha fala dizendo: esses mesmos problemas que nós estamos vivendo, companheiros das comunidades que vivem no litoral do Nordeste, como na região do Maranhão, lá em Cajueiro, onde os companheiros estão sendo ameaçados de expulsão para a construção de um grande porto para escoamento de minério de ferro da Vale do Rio Doce, como os companheiros lá da região de Pernambuco que sofrem com a construção do porto de Suape e da Baía de Guanabara e todo o sudeste e sul do Brasil, com o avanço e a destruição de áreas para a indústria do petróleo, eles também estão aqui gritando e pedindo socorro. Eu concluo minha fala dizendo e conclamando a todos que nós estejamos nessa luta, porque a água é o nosso sangue e sem o sangue nós não vamos conseguir viver. Obrigado, companheiros, e estamos juntos nessa luta.